você já levou alguma multa de trânsito? Hashtag sim, hashtag não. Tô achando que vai ser quase 100% sim? Ou será que tem pessoas tão disciplinadas que nunca levaram uma multinha por, de repente, esquecer, né, de... Dá seta. Será que isso dá? Dá multa? Eu acho que tem que dar, pelo amor de Deus, me irrita. Será? Ai, quem não dá dar. seta, né? Nossa, não, é péssimo. Nossa, é horrível. O trânsito é um estressante, né, gente? Então, se você já levou multa, manda pra gente o porquê que você levou multa. E se não levou, dá uma dica como não levar também, que a gente quer aprender com você. Nosso canal tá aberto, como a Águida falou, tá aqui o WhatsApp para você. Já salva com o nosso nome para você sempre participar. Porque maio amarelo, a gente falou de maio roxo ontem, hoje é maio amarelo. A gente vai configurar esse mês como um movimento internacional, mundo inteiro, de conscientização para reduzir os acidentes de trânsito, defendendo que o trânsito ele deve ser seguro para todos, em qualquer circunstância. Isso mesmo. Então, hoje a gente vai conhecer mais sobre o nosso trânsito, né? Qual é o perfil dos condutores, das pessoas que dirigem aqui na nossa região? Quais as principais irregularidades? E aí, se você também quiser participar, mandando a sua dúvida, tá lascado com multa de trânsito, tá pendurado, vai perder a carteira, será que dá para fazer alguma coisa? Pode mandar sua pergunta, tá? Hoje o nosso convidado é o advogado José Dias Júnior. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. O assunto tão necessário, né, doutora? A gente reclama da multa, mas a gente sabe que o objetivo principal da multa é conseguir criar um ambiente onde existe um cuidado maior com o próximo, né? E um levantamento da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego aponta que a imprudência, a desatenção dos motoristas são os fatores que levam mais riscos mesmo para a estrada. Ou seja, gente, o comportamento errado, né, do motorista ainda é responsável por muitos acidentes de trânsito. Então, doutor, quais são as principais imprudências cometidas no trânsito e que acabam, muitas vezes, resultando em acidentes, na sua experiência como advogado? O que acontece? A gente, hoje em dia, nós estamos tratando o acidente como sinistro, porque o acidente é aquela coisa que você você não consegue evitar. O sinistro você consegue. Então, hoje nós estamos falando assim, olha, não é mais acidente de trânsito, é sinistro. Por quê? Porque eu posso evitar. E como é que você evita um sinistro no trânsito? É você ter mais atenção. Então, quando você está dirigindo, é saber as regras, aquela que você aprendeu na autoescola, ela tem que ser levada para o dia a dia. É você, quando for fazer uma curva, você for mudar de faixa, é dar seta, é você não usar o seu celular enquanto você dirige, é você respeitar a sinalização de trânsito. Então, com isso, você tendo um pouco mais de atenção no trânsito, você vai ter muito menos sinistros, você vai ter muito menos, vamos dizer o seguinte, você vai ter menos a chance de errar. Porque com atenção no trânsito, você sabe que, olha, eu vou parar ali na frente, o sinal amarelo, aquele que todo mundo fala assim, sinal amarelo serve para quê? É para eu acelerar? Não, o sinal amarelo é para falar assim, olha, freia porque vai fechar. Mas a pessoa não, ela olha o sinal amarelo e fala, não, deixa eu correr aqui porque eu ainda tenho chance. Não, você não tem. O sinal amarelo que ele fica ali por 2, 3 segundos, às vezes, ele está te avisando. O sinal vai fechar em vermelho, você não pode mais atravessar. Mas daí a pessoa fala, não, deixa eu correr. Esses dias, inclusive, eu estava de moto, pilotando, e aí eu parei na faixa de pedestre para um pedestre atravessar, porque eu estava vendo ele lá, e aí o motoqueiro atrás de mim buzinou. E eu parei, e ele parou ao meu lado e falei, gente, olha aqui a faixa. Ele falou assim, não, mas você tem que tomar cuidado porque vem um carro atrás e bate. Eu falei, mas ele tem que estar prestando atenção em mim. Então o trânsito, ele é a atenção. O trânsito, você evita um sinistro com a sua atenção. Ao quê? As regras básicas do direito de trânsito que você aprendeu na autoescola. Pois é, né? De repente, tem gente que não aprendeu direito também, né? Ou esqueceu, né? E a gente vai estar aqui para relembrar algumas coisas também, tá bom? Isso aí. Vamos entender um pouquinho o perfil de quem está no trânsito na nossa região? A gente pegou aqui as 3 maiores cidades para trazer para vocês, então, tem até um gráfico para ficar bem visual e você conseguir enxergar. Condutores ativos em São José dos Campos. E a gente percebe aqui um grande número, né, maior, masculino. E também tem as idades aqui, é interessante trazer isso, né, doutor? Sim. Porque a idade vai influenciar bastante também na questão do comportamento no trânsito. E olha que interessante, hoje nós temos uma regra diferenciada, que mudou agora em 2021, que você tem o tempo da CNH. Antigamente era 5 anos para todo mundo, até 60, e agora mudou. A pessoa que ela é mais nova, ela pode fazer até 10 anos da CNH. Então, se você tem você vai renovar sua CNH, você vai ter até 10 anos. Antes era 5. E depois, quando a pessoa passa de 60, cai para 5 anos, e quando passa de 70, a cada 3 anos. O que isso é bom? É bom porque você espaça um pouco, mas é ruim
para aquelas pessoas mais novas que acabam tendo esse espaço maior, que às vezes pode ter um problema de visão, que ele só vai ser visto depois. Então, o que acontece? Quando a gente tinha 5 anos, você tinha a cada 5 anos que renovar. Você ia lá fazer o exame médico, que era através da acuidade visual, verificar a questão auditiva, e você renovava. Quando você passa para 10 anos até 50 anos, você dá um espaçamento maior. E depois de 50 é quando os problemas, sejam visuais, auditivos, eles começam a ocorrer. Acontece muito da pessoa ter o problema visual, por exemplo, e aí quando ele vai fazer o exame médico, o médico fala o seguinte: você pode dirigir, mas você não pode dirigir à noite. Deve uma restrição na CNH daquela pessoa. Olha, eu estou apto a dirigir no trânsito durante o dia, mas à noite eu não posso. Ou então você pode dirigir, mas não pode dirigir na estrada. Por isso a importância de ter esse exame médico periódico para ver se a pessoa está com a acuidade visual, com a audição boa. Olha, gente, daqui a pouco então a gente mostra o perfil de outras 2 cidades, tá? Taubaté e também Jacareí. E você pode participar com a gente, deixando sua pergunta e colocando a hashtag falando nisso para a gente fazer aquele sorteio que é muito esperado, as pessoas gostam. Um presente para você, um par de convites para você curtir um cineminha. Aproveitando que é sexta-feira, de repente já vai hoje no cinema. Olha que delícia! Não é verdade? Só colocar a hashtag falando nisso, tá? Aqui no estúdio o assunto é conscientização do trânsito com a campanha Maio Amarelo, uma campanha internacional. E você pode participar com a gente da nossa enquete pelo nosso WhatsApp 12 997 167989. Você já levou alguma multa de trânsito? Hashtag sim, hashtag não, por enquanto. Quem participou com a gente, olha, 75% dizendo que sim. Queremos saber que multa que foi. E quem também colocou não, a gente quer entender como conseguiu essa proeza. Olha, que legal. Pode deixar aí algumas dicas, alguns conselhos, tá bom? A turminha dos 25% de não. Coloque também hashtag falando nisso para você concorrer a um par de convites para o cinema. A gente faz o sorteio ao vivo no último bloco aqui do Falando Nisso, tá? Hoje o nosso bate-papo é com um especialista em direito de trânsito, que é o Dr. José Dias Júnior. Agora a gente vai aproveitar, doutor, vamos ver perguntas que a gente gravou direto do Açaí Colinas. Agora eu vou conversar com o seu Almir, que tem 78 anos e está com a carteira de habilitação em dia. Como o senhor dirige? O senhor tem muita multa ou o senhor é um motorista bem tranquilo, seu Almir? Bem tranquilo. Bem tranquilo. Uma coisa que eu aprendi com 78 anos, não ter pressa. E aqui em São José o pessoal tem pressa. Aí você, por exemplo, desculpe, Urba Nova, o pessoal não te deixa você passar. Vai na tranquilidade, né, seu Almir? Vamos falar sobre multas de trânsito. Quais são as campeãs? Qual que é o ranking da multa de trânsito? Seria dirigir, falar no celular, a primeira? Olha que interessante, doutor. Até para ilustrar, para você em casa visualizar bastante, tem uma arte aqui com as top 5 multas de trânsito, isso aqui no estado de São Paulo. E a primeira é chocante, da fonte que é o Detran. Olha só, não registrar o veículo quando for transferido em até 30 dias. Mais de 369 mil motoristas elevaram essa multa. Quero entender, doutor, o que é essa situação aqui? O que acontece? Quando você compra um veículo e vai até... Hoje em dia nós temos o ATPVE, que é online, então você não precisa mais ir no cartório. Mas antigamente a gente ia até o cartório para reconhecer firma da pessoa física. Então quando você compra um veículo e o vendedor comunica ao Detran que vendeu esse veículo para você, você tem 30 dias para registrá-lo em seu nome. E o que acontece às vezes? Às vezes a pessoa ela não consegue fazer a vistoria para poder fazer a transferência, ela quer fazer sozinha e marca num horário no poupa-tempo mais longo do que aquele prazo de 30 dias, e aí ela acaba tomando essa infração, que é uma infração de trânsito que é evitável. Por quê? Porque se você compra o veículo, você sabe que você vai ter 30 dias. Você combina com o vendedor e fala assim, olha, não, a partir de hoje eu vou fazer o registro, eu vou comunicar através da minha carteira digital de trânsito, que seria online. Ou então eu vou com um cartório com você e a gente reconhece firma. A partir daquele momento você vai ter 30 dias. Se você não fizer a transferência para o seu nome em 30 dias, você vai ter essa infração. E veja que é a infração que mais acontece no estado de São Paulo. Gente, 362.429 multas no estado de São Paulo. A próxima multa de trânsito mais cometida no estado de São Paulo está aqui, ó. Vai pagar o IPVA?
já paga o licenciamento, meu amigo. Às vezes a gente esquece Verdade. da placa de quando tem que pagar, não é, doutor? E olha que coisa interessante, hoje em dia, essa multa de conduzir o veículo sem licenciamento, ela é uma multa, é uma infração de trânsito que você não precisa da abordagem. Antigamente precisava. Então o policial ele tinha que parar você, verificar que seu veículo não estava licenciado e fazer a autuação. Hoje em dia não. Hoje em dia com esses radares inteligentes, você está dirigindo aqui em São José dos Campos sem o licenciamento do seu veículo, passou por um radar inteligente, o radar pode te multar. E ele vai te multar hoje, sexta-feira, ele vai te multar amanhã, no sábado, por quê? Porque é uma infração que cada dia que você sai com o veículo sem o licenciamento, ela vai acontecer. Então faça isso. Hoje nós podemos pagar o IPVA em 5 vezes aqui no estado de São Paulo. Quando você termina de pagar a 5ª parcela, se você parcelar, já paga o licenciamento, que não tem mais o DPVAT, que depois mudou de nome para SPVAT, então está mais barato. É algo em torno de 120, 180 reais, alguma coisa assim, não me recordo agora, mas é muito mais fácil do que você ficar pensando assim, nossa, minha placa, final de placa minha é 0. É quando? É dezembro? Minha placa é 9, é setembro? Não faz. Faz o seguinte, não pensa nisso. Terminou de pagar o IPVA, já deixa lá o dinheiro guardado para o mês seguinte se você fazer o licenciamento, porque senão você vai ter problema mesmo sem ser parado. E a nossa intenção aqui em mostrar essas multas, gente, vamos já para a próxima, é realmente alertar você para evitar você de levar uma multa, que nem essa próxima aqui. É um absurdo saber que mais de 87 mil pessoas levaram multa por causa disso. Dirigir sem usar o cinto de segurança. Isso é um absurdo que não deveria mais existir nesse momento. Teve toda uma campanha, acho que quem é da nossa idade aqui ou um pouquinho mais velho, lembra final dos anos 80, lá para os anos 90, toda a campanha que teve no país para a gente aprender a usar cinto de segurança, porque antes ninguém usava mesmo. Né? Só que já deu tempo para aprender, né, doutor? O que acontece? Muitas vezes as pessoas imaginam o seguinte, eu não preciso do cinto de segurança no banco de trás. Eu não preciso do cinto de segurança para os meus passageiros no banco traseiro. E não é verdade. O cinto de segurança é para todos os passageiros. Então, se você sentar... E aí a culpa é do motorista. Então, assim, essa infração de trânsito, ela vai para o dono do veículo e aí vai para a pontuação para o motorista, porque cada um que estiver sem cinto de segurança é uma infração. Então, se você está dirigindo com 4 pessoas, ou o seu carona, e 3 atrás, sem o cinto de segurança, você vai receber 4 infrações. E aí uma infração gravíssima de 7 pontos, que vai custar quase R$300 no seu bolso. Então fique esperto, entrou alguém no seu carro, já pede para colocar o cinto, mesmo se for no banco traseiro. Olha, muito bom. Às vezes a gente esquece mesmo, né? Eu achei que esse, que é a quarta infração mais cometida, fosse estar em primeiro. Porque eu vejo muito, né? Dirigir usando o celular. 71 mil multas no estado de São Paulo. E não é só falando ao celular, né? Não. Se o agente de trânsito observar manuseando o celular, já leva multa. A infração é utilizar ou manusear. Olha que interessante. As pessoas às vezes me procuram e falam assim, eu não estava usando o celular, eu estava mexendo no meu aplicativo com o celular no painel do meu carro. Isso também é uma infração de usar o celular. Eu estava mexendo no meu kit multimídia. Também é uma infração, porque é você manusear um aparelho eletrônico. E aí a infração é como se você tivesse o celular. Por quê? Porque tira a atenção do mesmo jeito. A ideia dessa infração de trânsito é coibir o uso para não tirar a atenção. Porque se você fizer um teste aí na sua casa de pegar o seu celular, colocar no cronômetro, apertar o botão Start ou iniciar para começar a contar o tempo, faz isso, aperta, olha para frente e volta para cá e segura o botão. Veja quantos segundos você perdeu. Geralmente você perde em torno de 1,5 a 2 segundos. Então, uma olhadinha... É o suficiente, né? Para fazer besteira, né, gente? Para terminar, então, essa arte das top 5 multas no nosso estado pelo Detran, olha só, isso aqui me dá um pavor na Dutra à noite quando acontece, gente. Conduzir com farol ou lanternas queimados. Você olha no retrovisor, acha que é uma motinho que está vindo. Quando você vê até caminhão, já vi, com o farol ou desligado ou estava queimado, não sei. E isso também dá multa. Dá multa. Olha que eu vindo para cá hoje de Taubaté, eu peguei um carro na minha frente que ele não tinha luz de freio. A sorte que ele ainda tinha um brake light em cima, então cada vez... Isso não é considerado luz de freio. O brake light é um acessório. Ele tem que ter com as lanternas, tem que estar funcionando. A luz de freio tem que estar funcionando. Ele estava sem as duas dos dois lados. A minha sorte é que sempre eu estou com uma distância do veículo da frente, mas quando ele freou não tinha nada. E aí a pessoa fica tão mais cara. Eu acabei de trocar a lâmpada do meu carro, e aí conversando com o moço lá, ele falou que uma cliente dele foi tomar 3, 4 multas, porque o policial rodoviário federal parou e viu que tinha 4 lanterninhas queimadas.
4 lâmpadas queimadas, que custaram R$20 cada uma. Só que ela tomou 4 multas Nossa. de quase R$200. Meu Então Deus. fica esperto, você vai sair de casa, vê se está tudo funcionando. E é tão baratinho, às vezes, uma lâmpada que você troca, viu? Compensa muito Depende do mais carro, deixar né? o carro organizado. É mais barato que a multa. É mais Com barato. certeza, gente. Dói demais no bolso, poxa vida. No próximo bloco, a gente volta mostrando já as participações e dúvidas que estão chegando e também o perfil dos motoristas da nossa região. A gente continua, tá? Daqui a pouquinho. Agora a gente volta a falar, então, sobre a campanha Maio Amarelo. A gente está discutindo sobre o papel do motorista no nosso trânsito, para um trânsito mais seguro. E aí você pode participar junto com a gente, primeiro, respondendo a enquete. Hashtag sim ou não, você já levou alguma multa de trânsito? Bora mostrar mais uma vez o resultado das pessoas que participam ao vivo com a gente. 77% dizendo que sim, 22% dizendo que não, diminuiu um pouquinho o número, né, de pessoas que disseram que não levaram ainda a multa. Obrigado pela participação de vocês. Mandando perguntinha, sua dúvida, com hashtag falando nisso, você concorre um par de convites para o Cinemark, tá bom? A gente faz o sorteio no final do programa. Nossa conversa hoje é com o advogado especialista em direito de trânsito, o Dr. José Dias Júnior. Agora tem outra perguntinha para o doutor direto do Açaí. Gente, encontrei aqui o Ebert. Ele está fazendo compras no Açaí Colinas e como o assunto é trânsito, vou te perguntar o seguinte, você acha que as pessoas estão muito frenéticas? Está faltando um pouco de paciência para os motoristas? O que você acha? Eu tenho certeza que está faltando paciência para todos os motoristas, devido à correria do dia a dia, né? A vida hoje ela é um pouco muito mais acelerada, né? Tá tudo muito na mão, então o pessoal está dirigindo, está querendo falar no celular, está trabalhando, está atendendo o WhatsApp, está buscando filho na escola, já saindo da escola tem que ir para o trabalho. Então essa correria da vida moderna está deixando com que as pessoas sejam muito menos pacientes e isso reflete muito no trânsito. Vamos saber então se a falta de tolerância acaba ocasionando acidentes? Olha só que interessante, o Maio Amarelo desse ano aqui é desacelere, o seu bem maior é a vida. Por quê? Porque é isso que o Observatório Nacional de Trânsito tem verificado. As pessoas estão um pouco mais impacientes no trânsito. Elas querem correr, elas estão saindo muito em cima do horário e isso faz com que os sinistros ocorram, como nós já falamos. Então, assim, hoje em dia, se você tiver algum compromisso, tenta sair um pouco mais cedo. Tenta se programar um pouco melhor. Deixa de usar o celular enquanto você está dirigindo. Muitos celulares hoje em dia já têm um não perturbe para carro. Quando você entra no veículo, ele verifica que você está numa certa velocidade, ele já bloqueia os avisos. E você não precisa atender o celular enquanto você está dirigindo. Deixa isso para depois. Vamos desacelerar, porque o nosso maior bem mesmo é a vida. Se a gente consegue fazer isso, a gente vai conseguir ter um trânsito muito mais seguro. Porque hoje nós temos um dos trânsitos que mais matam no mundo. É o terceiro que mais mata mais do que guerra. Chega a algo em torno de 40 mil pessoas por ano sendo vítimas do nosso trânsito. E aí nós estamos falando de pedestres que estão atravessando de maneira correta na faixa de pedestre, que são atropelados, porque aquela pessoa que estava dirigindo o carro, a moto, o caminhão, foi imprudente. Então, assim, o que nós temos que trazer nesse Maio Amarelo? Veja só, o Maio Amarelo, ele começou no Brasil em 2014, só que o nosso Código de Trânsito brasileiro, ele já previa uma Semana Nacional do Trânsito desde 1997. Porque quando ele foi feito lá em 1997, já foi pensado. Eu sempre digo que o nosso Código de Trânsito, ele é um dos mais modernos do mundo. Se nós usássemos ele de maneira correta, nós teríamos muito menos vítimas do trânsito. E aí você fala o seguinte, poxa, mas eu estou atrasado. Você tem o limite máximo de velocidade, você tem que respeitar. Não é porque o seu atraso você vai poder acelerar, é por isso que você acaba sofrendo uma infração. Eu sempre gosto de brincar e de dizer que a gente não tem uma indústria de multa. O que nós temos hoje é uma indústria de infratores. Porque as pessoas não estão prestando atenção na regra mais básica do direito de trânsito, que é você prestar atenção no que você está fazendo enquanto dirige. Que é muito importante, né, gente? certeza. Respirar fundo mesmo, né? Eu penso sempre o seguinte, está com pressa? Pensa, se você fosse andando para esse lugar, fosse pegar um ônibus, não ia demorar muito mais? Então aproveita esse privilégio que você tem de ir de carro ou de moto e vá tranquilo, que é muito importante. E a gente agora começa a responder dúvidas, mostrar também os comentários. Hoje falando sobre leis de trânsito, também sobre o Maio Amarelo. E o nosso convidado aqui é o advogado José
Dias Júnior. Vamos dar uma olhada, então, nas perguntas que estão chegando? Você pode participar ainda, tá aqui o nosso WhatsApp para você, tá? 99716-7989. A Angélica mandou pra gente um depoimento, ela colocou #sim, que ela já tomou multa de trânsito, né? Essa foi há 30 dias. Nossa. Parei para ajudar uma amiga que tem dificuldade de mobilidade, apenas encostei, desci do carro, ajudei a subir na calçada e fui colocá-la no meu carro. O agente me autuou. Doutor, nesse caso, em que ela parou para ajudar uma pessoa com mobilidade, faltou um pouquinho mais de, talvez, compaixão, humanidade, do cara que estava ali para interpretar a situação? Veja bem, a gente tem que ver onde que ela parou, porque nós temos locais que são proibidos parar e estacionar. O estacionar é quando você fica com o veículo, você vai embora, deixa lá. Então, assim, se é um local que não pode estacionar, isso foi irregular. Se for um local que pode parar para essa entrada, porque como é uma pessoa com mobilidade reduzida, ela tem um tempo maior. Porque a ideia do parar é rapidinho. Você para, abre a porta, a pessoa desce, fecha a porta e vai embora. Mas como ela tinha a mobilidade reduzida, a motorista desceu do carro para ajudar. Então, sim, veja onde você parou, se lá era permitido você parar. Se era, faz um recurso. Você pode fazer 3 recursos. A primeira, defesa por escrito, depois o recurso para Jari, ou então, por último, o recurso para o CETRAN. Então faz, explica isso. Porque quem vai julgar, ele vai sentir no coração. Ah, não, ali podia parar, ela parou rapidinho, mas demorou um pouco mais do rapidinho porque era uma pessoa com mobilidade reduzida. Olha só, outra perguntinha, na verdade, aqui um comentário muito interessante. Na tela, por favor. O Maurício, aqui de São José, já levou multa. Parado na contramão. Muita gente estaciona na contramão. Você é o palmeirense que estava na recepção hoje aqui, né? Que você me viu na Band. Um abraço para você, meu amigo. Você é gente boa também. Parar na contramão, isso muita gente faz, né? Faz, porque a pessoa lá não entende que quando você para na contramão, quer dizer que você trafegou na contramão. Então, para você parar na contramão, quer dizer que você... Mesmo que seja um pouquinho. Você não virou o carro. Mesmo que seja um pouquinho. Não pode. Esse pouquinho você já está errado. Então, assim, nunca pare. Parar sempre no sentido da via. Próxima participação, vamos ver então. Elisângela, isso? Elisângela Rocha. Levei uma multa ao passar quando o sinal estava indo para o vermelho com radar semafórico. Isso foi há 8 anos. Aprendi a lição, agora não arrisco mais. O sinal amarelo é atenção e não é para corrermos, né? Isso mesmo. Perfeito. Vamos combinar Parabéns. com a Elisângela, vamos aprender. O sinal amarelo, ele não é atenção, o sinal amarelo vai fechar. Então você para. Vamos ensinar para todo mundo. Ah, mas se eu parar, o carro de trás vai bater em mim. Olha, ele tem que estar uma distância segura. Já vi isso acontecer, tá, gente? É um risco que você corre por fazer o certo. Mas é o certo a ser feito, tá? Próxima participação da Tânia, aqui de São José dos Campos. Boa tarde para você também, minha querida. Não sou habilitada ainda, mas gostaria de saber o que acontece se alguém colocar o carro em meu nome e levar multas. Como provar que não era eu no volante? Um beijo para você, Tânia. Olha, nós temos a multa do proprietário do veículo e nós temos a multa do motorista. Então, assim, você tem que ver qual multa que é. Multa do proprietário, você não tem como passar para o motorista. Por exemplo, essa de você não registrar o veículo em 30 dias. Ela é do proprietário, não tem o que fazer. Não licenciar o veículo, ela é do proprietário, não tem o que fazer. Quando você receber uma multa de, por exemplo, passar no sinal vermelho, é uma multa do condutor. Daí você indica o condutor. Se você não indicar o condutor, você pode ou sofrer uma multa de não indicação do condutor, ou pior ainda, de receber uma multa de dirigir sem estar habilitado, que daí aumenta o valor. Então, assim, se está com o carro no seu nome, chegou uma infração de trânsito para você, já indica o condutor, se você não tem a sua habilitação. Adorei a próxima pergunta, vejo muito na rua também, pessoal que usa o tal do Insufilme, né? O Guido perguntou sobre como ficam os carros com película escura. É fora da lei? Pode gerar multa, doutor? Então, hoje em dia nós temos uma lei, que a lei do Insufilme, ela foi um pouco relativizada. Então, nós temos hoje a possibilidade de vidros mais escuros. Mas é sempre bom você verificar se ele está com bolha ou não, porque estando com bolha dentro por exemplo, no para-brisa, pode te gerar uma infração de trânsito. Então, está relativizado isso hoje em dia. Ela pode ter um vidro mais escuro. Perfeito. Doutor, menos de um minuto para a gente responder a Fabiana Santos. Vamos lá, Fabiana. Obrigado pela participação. Em São José está ficando difícil de dirigir devido à impaciência e à falta de respeito. Uma das coisas erradas que vejo muito no trânsito é a falta de seta, que dá multa ou não? E o uso do celular. A falta de seta dá multa? Dá multa. Se você for mudar de faixa sem dar seta, você vai tomar multa. Se você fizer uma conversão, também dá multa. Nossa. E agora, gente? Vamos ver quem ganhou o par de convites para o cinema? Cinemark São José dos Campos. Vamos lá, é um par de convites para você aproveitar e curtir um cineminha. Cibele, a gente conversa com você daqui a pouquinho, depois que o programa terminar, tá? Pelo WhatsApp. Doutora, a gente agradece, viu? Eu que a sua agradeço o vinda. convite.
Valeu obrigado. mesmo. A gente agradece você em casa também por tanta participação. Que delícia receber as suas perguntinhas. A gente fica muito feliz. Olha, quero lembrar que amanhã tem 5 anos de Manhã na Band. Começa às 8h30 da manhã o programa, mais cedo. Vai ter treino de Fórmula 1 depois. Estaremos ao vivo aqui com um bolo docinho e um convite para você participar também, viu? Beijos, fiquem com Deus. Até amanhã. Um beijo, um excelente fim de semana. A gente se vê segunda, 1h da tarde. Tchau.